Nós vamos começar agora um conteúdo. Este conteúdo vai acompanhar o nosso aluno a vida toda dele, né? Seja lá o que ele for fazer da vida dele. Potências e depois raízes são coisas que fazem parte permanente da vida de um aluno, ou de um profissional, ou de qualquer carreira por aí, tá bom? E o que é importante já de cara aí, pela primeira vez que o nosso aluno for ver potências na frente, o que é importante que ele entenda tudo direitinho. O importante é o seguinte, ó. Primeira coisa, digamos que eu tenha 2 na terceira. O que significa 2 na terceira? Significa que eu tenho uma base 2 elevado em um expoente 3. Então já estamos vendo aqui a nomenclatura da coisa. Uma base 2 num expoente 3. E o que significa isso em matemática? Isso em matemática significa o seguinte, que este expoente estabelece quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma. Então olha bem, ó, se eu tenho 2, base 2 no expoente 3, significa que eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Então 2 vezes 2 vezes 2 significa que eu estou multiplicando a base 3 vezes por ela mesma. Insisto, por que 3 vezes? Porque o expoente é 3. O que a gente vê, inclusive, aluno de ensino médio fazendo o cálculo de que 2 na terceira é 2 vezes 3. Está errado. É falta de conceito mesmo. Então, o expoente estabelece quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma. Então isso aqui dará 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. O que muitas vezes as pessoas não sabem mesmo no ensino médio? Elas não sabem que o nome deste 8 é chamado de potência. Então o nome do 8, o nome do resultado daquela base no expoente é chamado de potência, ele é assim. Tá bom? E o que interessa agora, além desse conhecimento? Interessa muito as propriedades. Meu Deus do céu! Como isto aqui é importante. Como isso é cobrado. Como isso é utilizado em matemática. As propriedades de uma potência. E qual é a primeira propriedade? A primeira propriedade, eu vou trabalhar as propriedades aqui para você, uma por uma, porque é muito importante isso que nós vamos ver agora aqui, tá certo? Olha a primeira propriedade. A primeira propriedade diz o seguinte, que se eu tenho 2 na segunda vezes 2 na terceira, isto aqui dará 2 na quinta. E muitas vezes a gente diz para o aluno que ele tem que decorar, né? Ele tem que decorar que quando eu tenho potências de mesma base multiplicadas entre si, eu conservo a base e somo os expoentes. Nós não vamos entrar nessa linha de raciocínio. Nós vamos dizer assim, me prove isto. Me prove isto. Então qual é a prova? A prova é a seguinte: 2 na segunda vezes 2 na terceira, olha bem o raciocínio, Este 2 na segunda nada mais é do que 2 vezes 2. Tongo, 2 vezes 2. É ou não é? É. 2 na segunda significa 2 vezes 2. Este vezes aqui é este vezes aqui. Agora, o que é 2 na terceira? 2 na terceira é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 3 vezes. Agora, conte com o tongo. 2 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. O 2 multiplicando 5 vezes ele mesmo é ou não é um 2 na quinta? É 2 na quinta.
Então aqui está provada uma propriedade que vem daí depois, que diz o seguinte, que se eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, note que a base é a mesma, eu simplesmente faço assim, ó. Este 2, que é o primeiro expoente, somado com o segundo 2, que é o 3, com o 3, que é o segundo expoente, isto aqui nos daria 2 na quinta. Só que a propriedade, ela sai exatamente deste raciocínio ali. Então, por favor, eu peço para você, professor de 7º ano, quando você for trabalhar a potência com os alunos, perdão, com o 8º ano, quando você for trabalhar a potência com os alunos, prove cada propriedade antes de dar a propriedade para o aluno decorar. Que aqui ele consegue ver de fato como que funciona essa propriedade, tá bom? A mesma coisa, por exemplo, com a segunda propriedade. A segunda propriedade diz assim, ó. A segunda propriedade, que se eu tenho, por exemplo, 2 na quinta dividido por 2 na terceira. 2 na quinta dividido por 2 na terceira significa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É ou não é? Dividido por 2 na terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2. E aí agora vem aquilo que a gente já está acostumado a fazer com os alunos desde lá do 6º ano. Este 2 aqui, eu posso simplificar com este. Este 2 com este. Este 2 com este. Então aqui sobrou o quê? Ó? Aqui sobrou o 2, 1, 2 vezes, 2 na segunda. Agora acompanhe com o Tongo, olha aqui, ó. Tá, mas eu tinha um 5 e eu tinha um 3. Como é que sobrou 2? Aqui é que entra, está demonstrado isso, que quando eu tenho potências de mesma base, eu conservo a base, está demonstrado isso, e eu pego esse 5 menos o 3 de baixo. 5 menos 3. Então aqui surge a propriedade que diz que a divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e diminuo os expoentes. 5 menos 3, 2 aqui. Então a primeira propriedade, multiplicação de potências de mesma base. Eu tinha 2 e 3 e caí em 5. Então eu somei os expoentes. A divisão de potências de mesma base. Eu tinha um 5 e tinha um 3 e caí num 2. Então é 5 menos 3 que dá 2. Agora não diga para o aluno isso apenas como regra para decorar. Mostre de onde é que veio a propriedade. Tá bom? No próximo vídeo nós vamos ver mais algumas propriedades.